Fala galerinha do nono ano, estamos iniciando mais uma videoaula de Educação Física. Nessa videoaula nós vamos retomar aí o conteúdo do Sumô, que pega bem no início da apostila de vocês lá na página 3. Então o que trabalha? Práticas corporais e cultura nacional. Então o Sumô aí tá ligado ao Japão. O senhor vai comentar um pouquinho aí para vocês terem conteúdo aí para avaliação 2. Como nós já terminamos todos os conteúdos, estamos retomando, que o bimestre está acabando aí, só falta a avaliação 2. A maioria de vocês aí não entregaram os trabalhos, estava corrigindo os trabalhinhos de vocês agora há pouco. A maioria aí ficou com nota bem baixa na nota livre. Então vai ter que focar aí na avaliação 2, senão vai para a recuperação. Aí na recuperação vai pegar todas essas questões de novo, e todos os conteúdos, inclusive os conteúdos de exercícios físicos e alguns que foram trabalhados aí nas videoaulas. Essa semana vocês têm mais uma aula ao vivo na sexta-feira. Aí nós vamos trabalhar em alongamento, aquecimento e vamos trabalhar em cima das questões novamente aí para dar suporte para vocês fazer a avaliação 2, já que 60% da turma aí vai precisar de no mínimo 8, 9, 10 para poder não pegar a recuperação. Lembrem-se, vocês têm que entregar os trabalhos, vocês têm que fazer os trabalhinhos, senão vocês não têm nota livre. Toda vez que você não entregar um trabalho, você está perdendo ponto. E não adianta, vocês não vão fugir muito de atividade e exercício físico. O foco aí, por mais que seja aula online, é trabalhar isso. Tanto que nas aulas ao vivo, inicia com alongamento e aquecimento. E a tendência é ir aumentando o tempo e a dificuldade, tá? Começar aí com 20, 30 polichinelo, até o final do terceiro bimestre. Vamos estar fazendo 100, 120. Estão no ano, o corpo de vocês aguenta isso, tá? Vamos se espertar, tá? 2, 3, 4 alunos que entregaram todos os trabalhos aí. O resto tá levando na brincadeira, tá? Então o professor vai retomar todos os conteúdos até o dia da avaliação. Não vou passar trabalho e não vou iniciar com um conteúdo novo, tá? Então vamos falar um pouquinho do Sumô. Quando for falar aí de conteúdos, vocês têm que priorizar aí as datas, quem criou, a história, a cultura, mas sempre as datas, quando que fez parte do quadro olímpico, quando que foi criado, quem criou, em que ano realizou o Mundial, do Sumô, e vocês tiveram aí alguns trabalhos de pesquisa, então tá bem tranquilo, tá? Então vou tirar algumas questões do Sumô, algumas questões do futebol, algumas de cada conteúdo eu vou tirar 2, 3 questões aí que vai ser a avaliação de vocês. Conhecendo o Sumô. Então o surgimento do Sumô está cercado de lendas que envolvem a própria história do Japão. O esporte mais popular do país, que existiria desde o século II a.C. Já fala aí em data, tem ali a data, apareceu pela primeira vez no livro de Kojiki, Crônica das Coisas Antigas, de 712 depois de Cristo. É o livro mais antigo sobre o Japão. De acordo com essa lenda, houve um desafio entre os deuses Takemikazuki e Takeminakata pelo controle das ilhas da costa de Izumo. Afirma-se que são disputados torneios desde o século VII, tornando-se popular durante a era Tokugawa, 1603 e 1868. Então isso aí vem na apostila de vocês, aí vocês vão ver algumas imagens aí. Nós já trabalhamos em outras aulas isso, só vamos fazer uma retomada aí. Regras do Sumô. Então as regras do Sumô o professor também já passou em aula aí, todos já sabem. Só vamos fazer um apanhado geral aí para vocês pegarem um pouquinho e fixarem melhor o conteúdo, tá?
O sumô é disputado sobre o doyo. Isso pode ser uma pergunta de prova. Como é o nome do local que é disputado o sumô? É uma pergunta. Isso pode ser com alternativa ou pode ser descritivo. A área de luta é composta de um campo circular. Qual as medidas do campo onde é praticado o sumô? Então ela é um campo circular de 4,55 metros de diâmetro, marcada com feixes de palha de arroz e fica sobre um tablado quadrado construído com um tipo especial de argila. Mede 6,7 metros de lado e tem 60 centímetros de altura. Então o nome doyo é derivado como são conhecidos os feixes de arroz que limitam o espaço de luta. Esse é um dos elementos que caracteriza a relação dessa prática corporal com a cultura japonesa e com a colheita do arroz. Com parte do ritual shintoísta que acompanha a luta, antes de entrarem no ringue, os lutadores purificam-se lançando sal diante de si. Então os tipos de luta aí do sumô, que eles usam alguns artifícios aí, alguns protocolos, na verdade, né? Como no Brasil também tem alguns protocolos aí em algumas lutas. Na luta de sumô vence o confronto quem colocar o oponente para fora do círculo, forçá-lo para que toque o feixe de palha com os pés ou conseguir fazer o outro tocar o doyo com qualquer parte do corpo além da sola dos pés. Daí tem aquele choque inicial que é chamado de banzai. Caso haja dúvida sobre a decisão, os juízes sobem ao ringue e resolvem entre eles a questão. Então tem arbitragem também. Sumô no Brasil. Sumô chegou ao Brasil com os imigrantes japoneses por volta do século XX. O primeiro campeonato da modalidade foi realizado na colônia de Guatapará, no interior paulista, em 1912. Data. Então, quando que foi realizado o primeiro torneio? Em 1912, na colônia de Guatapará, interior paulista. Em 1963 foi criada a primeira Federação Paulista de Sumô e em 1998 a Confederação Brasileira de Sumô foi criada. Em 2000 o Brasil sediou o Campeonato Mundial no ginásio do Ibirapuera. Então, são questões de prova. Aí tem aqui a parte do... Aqui a luta apresenta algumas particularidades, principais divisões por sexo, idade, mirim, infantil e juvenil e peso para adultos, divisões que não existem no sumô profissional no japonês. Então o mirim até 13 anos, o infantil de 13 a 16, juvenil de 16 a 19 anos, adulto leve 85 kg para homens e 65 kg para mulheres, adulto leve. Adulto médio 85 kg a 115 kg para homens e 65 a 85 kg para mulheres. Adulto pesado acima de 115 kg para homens e acima de 85 para mulheres. Adulto absoluto sem limites de peso. Então essas categorias também podem cair pergunta de prova com alternativas. Beleza? Deixa eu ver. E a última aqui do sumô. Fala um pouquinho da história, a rotina de treinos, pelo que eles passam, é rígido, exige muita disciplina dos atletas. Então essa parte aqui nem cai na avaliação. Tá? Daí depois na próxima aula o professor fala, na próxima aula ao vivo aí o professor fala das questões aí. Eu vou separar as questões já para avaliação, para deixar mais fácil a vida de vocês. E nós comentamos aí na aula ao vivo. Não se esqueçam, aula ao vivo, alongamento e aquecimento. Depois nós trabalhamos aí o restinho da apostila para vocês terem ciência aí das perguntas para avaliação da semana que vem. Beleza, galera? Falou!